Olá! Criadas na década de 1990, as câmaras setoriais da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo são fundamentais para as políticas públicas do agronegócio. Para conversar sobre esse assunto, a gente recebe hoje aqui Alberto Amorim, que é coordenador de assessoria técnica da Secretaria. Seja bem-vindo, Alberto. Obrigado por receber a gente aqui e é um prazer estar aqui com vocês. O prazer é nosso. Vale lembrar que o JR Agro vai ao ar sempre às sextas-feiras a partir das 7h30 da noite em todas as plataformas digitais da Record TV. Alberto, para a gente começar essa conversa, eu queria primeiro que você desse uma explicação sobre o que são as câmaras, como elas funcionam. Bom, a Câmara Setorial é um mecanismo muito interessante de política pública, porque é a interface direto do produtor com o gabinete do secretário. Então isso equivale a dizer que você está trazendo a ponta de produção para a mesa de solução, para a mesa de decisão. É um jeito muito bacana que foi criado e que existe hoje de forma ativa para recepcionar as demandas, as ideias, as necessidades dos produtores e de toda a cadeia de produção a nível de Secretaria de Estado. E isso de que forma se aplica na prática? Se aplica na prática porque esse é um fórum constante e que teve, se por um lado ele ficou meio parado na pandemia, por outro lado a pandemia trouxe uma ferramenta muito bacana que é a reunião virtual. Então hoje a gente consegue se reunir, ao invés de 3 vezes por ano, a gente às vezes consegue fazer 8 reuniões de Câmara Setorial com o setor, porque a gente faz reunião mista, reunião virtual, reunião presencial, e traz as demandas, traz aquilo que está acontecendo lá na ponta de produção para o centro de decisão do governo. Então a política pública recebe um input direto, tem um feedback imediato de tudo que está acontecendo. É aquela coisa de sair do gabinete, né? Você sai do gabinete, você vai para o campo, né? É o gabinete de botina. É o gabinete lá, entendeu? Se choveu, a gente... Aliás, você está de botina, eu aí que eu tô vendo. Se choveu, a gente está com barro na botina. Se está seco, está com pó na botina. Porque você consegue trazer aquilo que está afetando o produtor direto para a mesa de decisão. Você sabe que as decisões a nível de governo, elas têm todo um trâmite burocrático. Então, onde é que a gente pode encurtar o tempo? É trazendo o produtor para perto. Porque o trâmite formal você não consegue encurtar. O que você não pode é demorar para ter informação. E essa informação é a mais preciosa que tem. São quantas câmaras? Nós temos 43, 11 são temáticas. Cuidam de temas específicos. Por exemplo, não precisa falar as 11. Agroquímicos, por exemplo, é uma câmara temática. E as outras, elas são setoriais mesmo. Então, elas cobrem as cadeias de produção. E estão alinhadas com as câmaras federais, tá? Tem uma certa diferença entre câmara setorial estadual e federal. Quais diferenças? É que a federal, ela tem que colher informação de todos os estados, ela demora mais tempo para trazer informação. E ela cuida mais das esferas de decisão federal, uma política pública mais macro. A estadual, ela cuida da coisa que está acontecendo, a pegada de todo dia, tá certo? Então ela é mais ágil. Quais são as características do agro aqui no estado de São Paulo? Bom, o agro de São Paulo, a primeira coisa que tem é que ele é muito diversificado. Tudo se produz e tudo acontece no agro de São Paulo. Do amendoim, do trigo, do alcachofra, do pimentão, dos fungues, né, dos cogumelos de todos os tipos, passando por ovo, cana-de-açúcar, bovinocultura de leite, de corte. A gente pode não ser o primeiro em tudo, mas a gente está em todas as cadeias de produção. E isso é muito bacana. É o agro mais diversificado que tem no país, é o de São Paulo. Nós não somos o primeiro em soja, claro, porque no Brasil Central tem lá uma briga para quem é o melhor em soja, o maior em soja. Mas a gente tem coisa que eles não têm. Né? Por exemplo? Cogumelos, por exemplo. Cogumelos a gente é um baita de um líder. Citros. Citros, São Paulo, se fosse um país sozinho, era o maior país produtor do mundo. Né? Cana-de-açúcar, a gente também lidera. Então, café, nós não somos o primeiro, mas em termos de arábica, a gente é muito forte. Né? Então, a gente é forte em muita coisa.
O carro-chefe hoje qual é? Os carros-chefes são os 3 Cs, em termos de grana, né? Cana, citros e café. Certo. E os mais promissores? O maior mercado consumidor está em São Paulo. Então você pode dizer que de 30% a 35% do mercado consumidor está dentro do estado de São Paulo. Isso não é pouca coisa, principalmente se você olhar o tamanho da população de São Paulo. Comparada com o Brasil, ela tem um poder aquisitivo acima da média, né? E ela consome muito essa população, tem um padrão de consumo mais alto. Então tudo é promissor em São Paulo, tudo que você faz em São Paulo acontece, né? Você não consegue enxergar grandes fábricas de cogumelo, como existem aqui em Mogi, por exemplo, em outro estado, porque o produto viaja mal, é um produto sensível. E você, por exemplo, produz verduras folhosas aqui em São Paulo, e quando você vai para Salvador, você encontra no mercado origem, São Paulo, CEAGESP. Então, a alface viajou de avião para chegar lá. Então, São Paulo é promissor em tudo. Tudo que você coloca em São Paulo, pela diversidade de consumo, de culinária, acontece aqui. Suínos, aves, ovos. Houve uma expansão agora. Hoje qual a situação desse... Não, ovos a gente é muito forte, é um dos mais fortes do país, se não o mais forte. Em suínos a gente não é o mais forte, a gente só produz 30% a 35% do que a gente consome internamente no estado. A gente importa muito dos estados do sul. Tem espaço para crescer? Tem muito espaço para crescer. É uma cadeia que demanda muito diferenças tributárias e diferenças de estímulo dos estados do sul. A abordagem dos estados do sul dentro do Conselho Fazendário do CONFAS é diferente daquela na região que a gente está envolvido aqui no Sudeste. Então isso causa uns percalços, mas nós estamos trabalhando intensivamente com a Secretaria da Fazenda e com o Conselho Fazendário para tentar minimizar uma posição que seja negativa para o produtor local, para o produtor paulista. Ou seja, a concorrência de peito aberto ela é muito bem-vinda. A concorrência que tem vantagens para os outros, em detrimento do que se produz no estado, que é o maior consumidor, aí nos incomoda um pouco. E como competir? Reduzindo impostos? A gente tem que fazer uma equiparação, ou seja, teria que ter impostos de mesmo padrão, de mesma taxa, né? Hoje qual é a diferença entre um e outro? A diferença líquida eu não sei te dizer, é uma composição, não só do ICM, como de outros benefícios localizados. O ICM é fácil você descobrir qual é. O benefício localizado é mais difícil, porque ele pode acontecer em nível de município. Então aí você já fica com dificuldade para rastrear remotamente. Mas a gente acredita que cerca de 12% a 13% de pênalti a gente está tomando em relação ao que acontece fora, em função da cadeia toda de valor, né? Mas existe uma política de tentar ampliar esses mercados, ampliar essa produção, ou não, ou apenas manter e beneficiar quem já está? Não, a ideia é você ser habilitador, é você criar condições para que os produtores possam empreender, né? Agricultura e pecuária são atividades de 365 dias por ano, aconteça o que acontecer, qualquer que seja o tempo, né? Então, se está fazendo calor ou não está fazendo calor, a gente tem que estar lá produzindo todo dia, 52 semanas por ano. O papel do Estado é tentar ser habilitador, criar as condições para a competição sadia, né? Esse é que é o nosso papel. Então, quem vai escolher é o empreendedor. Tem competição que não é sadia? Se ela for uma competição em que envolve uma facilidade que tem alguém que não existe para o produtor paulista, seja ela tributária ou subsidiária ou de qualquer outra natureza, ela passa a ser uma competição não sadia. Você citou no começo da entrevista as mudanças ocorridas nas reuniões por conta da Covid. Sim. Né? E de uma forma geral, no agronegócio paulista, de que forma a Covid impactou o setor? Bom, como eu acabei de te falar, o setor não pode parar, né? Não dá para você desligar uma vaca, uma galinha, não dá para você falar para o ovo, olha, não choca hoje não, que é só semana que vem. Não tem como, né? As coisas têm que acontecer.
Então, você nunca verá um sujeito com muita facilidade abandonando a sua atividade. A Covid impactou menos no campo, porque você tem menos aglomeração de pessoas, você tem menos volume de gente por metro quadrado. O isolamento já é uma coisa típica do sistema. Mas e como é que faz com uma granja de produção? Olha, a granja de produção já tem todo um sistema de sanidade, de desinfecção, de proteção dos seus trabalhadores, que quando a gente chegou à Covid, eles já estavam acostumados com essa rotina. Então, nos locais onde tinha muita gente, a rotina de imunização, de prevenção já existia. E nos locais onde tem pouca gente, ela foi adotada. Então, ela acabou não impactando o trabalho em si. Claro que ela criou um monte de diferenças, por exemplo, na distribuição, a hora de você estabelecer um frete, a hora de você fazer uma entrega, isso mudou. Mas a adaptação do setor foi muito boa. Tanto é que o setor não só não parou, como ele cresceu e cresceu bastante. Né? Por que você acha que cresceu? Porque ele cresceu, os números mostram para a gente que o setor agropecuário cresceu. Não, digo o motivo pelos quais ele cresceu. O consumo de alimentos localizado principalmente no consumo de casa, não no consumo de restaurantes, cresceu bastante e as pessoas pararam de ter outros lugares para gastar dinheiro. Elas começaram a gastar dinheiro com medicamento e com alimentação. Elas não compraram roupas, elas não compravam serviços, elas não compravam diversão, porque elas estavam paradas em casa. Então elas comeram mais em casa, né? Isso tudo fez com que o mercado tivesse aí uma facilidade para crescer. E o pós-Covid? Embora a Covid não tenha ido embora, né? Temos que lembrar isso. Mas assim, esse momento pós, que existe uma abertura. O pior pedaço da pandemia, né? Olha, você tem uma acomodação e a acomodação também sofre com o que acontece na safra. Então, safra de café caiu porque teve seca e teve frio, então vai faltar café no mercado, o preço sobe um pouco, isso dá uma segurada no consumo. Pode acontecer? Pode acontecer. Então, a gente se adapta ao que está aí. A agricultura, ela reage muito rapidamente a qualquer estímulo de consumo que você tenha, né? Tem algumas coisas que me fazem um pouco de espécie, por exemplo. A carne de suíno, né? Que a gente estava falando de suinocultura. Ela é, comparativamente a outras carnes do mercado, percentualmente muito barata, né? Mas a gente não tem o hábito de comer carne de suíno. Por isso que a gente lançou no último prêmio Josué de Castro o livro de alimentação com carne de suíno, com as receitas e tudo, que as pessoas podem fazer download pelo site da secretaria, é só procurar lá. E, é super bacana. É uma carne nutritiva, saudável, não tem aqueles problemas dos porcos criados com lavagem, não tem mais aquilo. É tudo ambiente ultra controlado, ultra sadio, a carne muito boa. E que é produto paulista, né? Falta o quê? Cultura, informação? Falta a cultura do consumo da carne? Falta a cultura do consumo, É isso aí, porque se você vai para fora do país, muita gente consome na França, na Alemanha, Portugal, Espanha. O pessoal consome bastante carne de porco e carne de porco de ótima qualidade, como a nossa é também, né? E ainda em alguns setores ainda existe uma ideia de que a carne de porco é muito gorda ou não é saudável. Esse mito cultural mesmo, né? É gorda, faz mal. Cara, em termos de padrão nutricional, espetacular, e hoje é uma carne magra, limpa, bem bacana. Existe algum trabalho para tentar tirar esse estigma? O pessoal da Associação dos Produtores de Carne de Suíno, da PCS, da Paulista de Carne de Suíno, faz um trabalho bacana de divulgação. Mas ainda é um trabalho difícil, né? Quando você vai numa churrascaria, o que tem de carne de porco, né? Ou tem torresminho, ou tem linguiça, ou uma costelinha, no máximo. No mais é tudo carne bovina, né? De excelente qualidade. A gente tem excelente produção de carne bovina no estado de São Paulo também. Mas não tem essa oferta, né? Turismo rural. A Secretaria trabalha com turismo rural? Putz, essa pergunta é super bacana. A gente tinha uma Câmara Setorial de Turismo Rural. E ela andava mal porque a gente não é de turismo, né?
Então, o que a gente fez? A gente fez uma parceria com a Secretaria de Turismo Estadual e a Câmara passou a ser uma Câmara da Secretaria de Turismo com um assento da gente da Secretaria de Agricultura. E é muito bacana esse setor, porque a gente fez uma série de trabalhos aí, o livro da cachaça, a rota do queijo, fez em conjunto com eles, né? Para promover o quê? Para promover vocês fazer um turismo que pode ser de fim de semana e que não necessariamente é um turismo de hospedagem. Pode ser um turismo de visita, um turismo de conhecer o lugar, de fazer uma compra. Então tem uma série de regiões aí que estão recuperando um faturamento que tinha sido perdido 50 anos atrás, né? Fruto até da Covid, ou seja, você teve o problema da pandemia, parou de viajar. Quando você começou a poder viajar, para onde que você foi? Você foi para perto de casa. Fez uma viagem de 1 hora, 2 horas, se hospedou num hotel fazenda ou numa cidade do interior, próximo de uma área de produção. E é super bacana esse turismo rural, esse agriturismo, né? Porque tem lugar que tem receptivo com degustação, tem lugar que tem restaurante, tem lugar que tem hospedagem, né? E agora a ideia é a gente tentar deixar tudo pronto para lançar no ano que vem um grande mapa de turismo rural, em parceria com o pessoal da Secretaria de Turismo, para o consumidor ir direto ao produtor, conhecer, provar e se beneficiar desse turismo bacana, lúdico, perto de São Paulo, muito mais barato do que sair do país. Sim. Né? E que fora do país é bem forte. É bem forte, mas também é um negócio assim, se você for para a Itália, dificilmente você vai andar fazendo agriturismo, você vai para as grandes cidades e tal. Agora, se você mora em São Paulo, ou você mora em Campinas, ou em Ribeirão Preto, ou São José do Rio Preto, tem um monte de coisa perto de você, bacana, um turismo que você pode sair de manhã de casa, ir almoçar num lugar e voltar para dormir na tua cama. Ou você pode passar o fim de semana fora. Muito bacana, bem legal. E tem muita gente já associando isso a atividades lúdicas com as crianças, aprender a fazer horta, aprender a fazer alguma coisa de cozinha, pão. Tá recuperando, é bem bacana. Alberto, de que forma as novas tecnologias impactam o setor do agronegócio? Olha, impacta muito. Desde o drone que faz pulverização localizada e que então gasta menos produto químico para controlar uma doença bem no começo que ela acontece, o que é super bom para o meio ambiente, inclusive, porque é um item de sustentabilidade, mas também é muito bom para o bolso do produtor, porque gasta menos produto. Esses produtos são caríssimos, né? Então isso já é um baita do impacto. Mas também você tem, como tem em Caconde, por exemplo, que é uma região da Serra da Mantiqueira, produtora de café, você tem ali uma dificuldade de comunicação, porque tem muito quebrada o relevo, né? Então, às vezes, a antena de celular não consegue ser bem efetiva. O que eles fizeram? Eles montaram uma rede de retransmissão entre os produtores e conseguiram fazer aí em cima do projeto Semear, né? Um trabalho do Sebrae com a nossa CAT, Coordenadoria de Assistência Técnica Integral, conseguiram fazer uma cobertura de 100% numa área que não tinha cobertura originalmente. Então pega um ponto pico e ele vai retransmitindo para um produtor que passa para o outro e aí está todo mundo logado. Isso é importante porque o cara pode pagar um boleto sem sair da fazenda, pode encomendar um produto sem sair da fazenda. Eu falei assim, bom, mas aí como é que o produto vai chegar lá? Tecnologia também, porque a gente montou Rotas Rurais, que é o endereço eletrônico de todo mundo, que é aquela plataforma junto com o pessoal do Google, que é um case internacional de sucesso. Então, de novo, eu passo a ter endereço rural localizável pelo meu celular, né? Então, a tecnologia está em tudo. Equipamentos mais sofisticados, tecnologia de produtos menos tóxicos, tecnologia de moléculas que são mais eficientes e mais efetivas e comunicação também. Então, está tudo junto, é um pacote espetacular. E isso vai mudar muito em termos de custo, em termos de qualidade, em termos de sustentabilidade social, ambiental e gerencial. Expectativa com o 5G? Cara, o 5G não vai conseguir atingir todo mundo
o tempo todo e não vai conseguir cobrir essas áreas mais complicadas do Estado. A gente sabe disso. Até porque as empresas que trabalham com o 5G, as empresas de telefonia, elas precisam também ter um retorno. Então, o que a gente está imaginando que vai acontecer é o seguinte, que nas estradas, nas nossas rodovias, vai ter 5G full. Então, você vai conseguir viajar conectado. E com esse lance do semear, com essas repetições para os lugares mais difíceis, a gente vai cobrir tudo isso. Se cobrir com 3, 4G, já está bacana. Um pessoal que não tem sinal, cobrir com algum sinal já é muito bom. E pacote de dados você transfere sem precisar do 5G, né? E as práticas sustentáveis, assim, em que pé estão? Assim? Porque hoje é fundamental, né? Você ter uma política sustentável para a sua produção. Ah, sem dúvida. Primeiro porque os seus consumidores internos e externos começam a exigir bastante que você tenha um compliance ambiental bacana, né? Segundo, porque é uma questão, como eu falei agora há pouco, de custos. Você começa a gastar demais, começa a gastar o que você não precisa com defensivos caros, a tua conta não fecha. E você não consegue mandar no mercado, né? O agricultor não consegue pilotar o mercado. Você vê, por exemplo, um cafeicultor que não é pequeno, que faz 10 mil sacos limpos de café por ano, o que ele é no meio de 50 milhões de sacos de produção de café no Brasil? Um traço. Né? E uma produção de 10 mil sacos é uma produção alta. Então, onde é que ele pode controlar alguma coisa? Cortando custo. E cortar custo também é sustentabilidade, afinal de contas, né? A gente não quer gastar mais com coisa que tem problema. É sustentabilidade econômica. Na parte de sustentabilidade social, a gente evoluiu bastante também, gerencial e social. E na ambiental, cara, os agricultores não vão deixar de ter água, porque vão plantar num lugar que é difícil de plantar e difícil de colher, sabe? Eles vão plantar onde tem jeito de ter retorno. Então, a sustentabilidade ambiental, acho que está tranquilo aí. No cadastro ambiental rural, a gente viu isso, né? Tem mais de 66% da área preservada está na mão dos agricultores. Ainda existe um estigma ali de que não necessariamente o agro é um aliado do meio ambiente. Como é que se muda essa visão? Olha, deixa eu te falar uma coisa. Eu também sou produtor rural, tá? Então, tem um diferencial. Apesar de eu trabalhar na Secretaria da Agricultura e ter uma função pública, né? E ser engenheiro agrônomo, eu também sou produtor. É mau negócio você não ter área de preservação. É mau negócio. Você fica sem água, teu clima fica ruim, você não tem passarinho para comer inseto, você não tem abelha para fazer polinização. Então, sabe, preservar é super importante. O que a gente está trabalhando agora é com os mecanismos, como o CBIOS, o FIAGRO, que está associado também à preservação, com o CAR, Cadastro Ambiental Rural, com os planos de recuperação ambiental, a gente está trabalhando forte para mostrar isso para todo mundo e dizer, olha, é importante você ter o seu compliance ambiental, porque a sua árvore em pé vai valer mais do que a sua árvore deitada. E essa é a pegada que é importante, é o cara ter a visão de que ele tem um retorno financeiro muito importante porque ele preserva. Sem contar que ele vai ter os selos de compliance ambiental que fazem a diferença. Vai haver um momento que você entra no mercado, quem não tiver o compliance ambiental vai ficar de fora em detrimento de quem tem. 2023 vai ser um ano de mudança na política, mas independentemente dessas mudanças, quais são as expectativas do setor para 2023? Olha, a expectativa do setor é que não haja uma mudança de drive, de pegada nos trabalhos da Secretaria da Agricultura, porque ela tem sido muito eficiente em trabalhar com o produtor rural, tem dado muito resultado, né? Então a expectativa é de que 2023 não seja uma interrupção para um novo começo das atividades. Seja como é tudo na agricultura e na pecuária. O dia 1º de janeiro é mais um dia,
ele vem depois do 31 de dezembro, porque a gente continua fazendo as mesmas coisas. Que assim seja. O JR Agro está chegando ao fim. Eu queria agradecer aqui a presença do Alberto Amorim por essa aulinha aí para a gente sobre o setor. Muito obrigado, Alberto. Imagina, e a secretaria está lá de portas abertas para receber vocês e os produtores o tempo todo. Maravilha, muito obrigado. Lembrando que o JR Agro está disponível em todas as plataformas digitais da Record TV. Até a próxima.